Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Abram a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 ao 4. Primeira Reis, capítulo 19, de 1 ao 4. Todos acharam? Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre a giesta, mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Levanta-te e alimenta-te. Pai, eis aí a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Eu sei, Senhor, que a escola bíblica já nos despertou para aquilo que precisamos ouvir nesta manhã, para aquilo a qual o Senhor colocou no meu coração, porque eu sei que o Espírito é o mesmo, Senhor. E este período que estamos atravessando é propício, Senhor, para que nós venhamos sempre estar ouvindo sobre isso aqui. E eu já profetizo, Pai, mudanças de pensamento nesta manhã. Eu já profetizo, meu Senhor da glória, um novo nível, um novo de Deus chegando para muitas vidas aqui. Eu declaro um novo tempo, uma nova história. Tempo de viver o novo de Deus, tempo de avançar, tempo de voltar ao lugar da promessa, em nome de Jesus. Amém? Podeis aceitar, querido? Quero falar de algo nesta manhã que provavelmente já aconteceu e acontece com todos que estão aqui. E o que é, pastora? Aquele pensamento que aparece do nada e não vai embora. Muitas vezes esse pensamento surge, acontece, de repente, você é ocupado, muitas vezes mulheres cozinhando, lavando louça, dirigindo ou tentando dormir. Ele chega sem ser convidado, sem pedir licença. É um pensamento, muitas vezes, de culpa, por algo que já passou, pensamento de medo, pensamento de coisas que ainda não aconteceu. E, geralmente, a maioria dos nossos pensamentos de medo não aconteceu e nem vai acontecer. Uma voz que sempre está falando: você não é suficiente, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar certo, todo mundo avança e menos você. E o pior que não é um pensamento que vem e volta. Muitas vezes ele fica. Muitas vezes ele sempre está voltando. Toda vez que você acha que ficou para trás, ele aparece de novo e de novo, como se estivesse um endereço fixo dentro da sua cabeça. Sim ou não? E o pior é que tem gente que já está acostumado com esse pensamento, que nem percebe mais, mas eles estão lá, virou paisagem, né? Virou padrão de vida interior.
Faz parte agora da sua vida. Acordar com peso, dormir com peso, carregar o dia inteiro esse peso e assim mesmo você achar que é assim mesmo, é normal. Mas eu quero te dizer nesta manhã, porque mente que não é renovada por Deus é governada por outra coisa. Mente vazia, tem a palavra diz, é morada de Satanás. Mas coloque a sua mão na sua cabeça, diga: minha mente é de Cristo, é guiada por Cristo. E hoje o que nós temos que aprender, vamos aprender aqui, que a palavra de Deus vai nos mostrar que esses pensamentos não têm direito nenhum de estar aí na sua mente. Vou repetir, esses pensamentos não têm direito nenhum de estar aí. Agora, então vamos ver nesta manhã, que muitas vezes a gente fazendo tudo certo, fazendo o nosso devocional pela manhã, lendo a Bíblia, indo para a igreja todo domingo, toda terça, indo para as células, fazendo tudo certo. Mas quando fecha o olho, olha os pensamentos lá. Quando bota a cabeça no travesseiro, olhe lá, os pensamentos não param. Os pensamentos de ontem, de anos atrás, pensamentos muitas vezes que você nunca contou a ninguém. Pensamentos que até você, muitas vezes você tem até vergonha de contar a alguém. Porque alguém vai dizer assim, olha onde ele está. Sim ou não? Uma situação que muitas vezes você já entregou até para Deus, mas que de vez em quando fica voltando. É comparação que você faz com a vida de alguém. Tá certo, você sabe, isso é errado, mas você faz. Você reconhece que esses pensamentos estão errados, não deveria fazer, mas que vira e volta está acontecendo. Aí você se pergunta, como é que eu faço? Eu não consigo parar com isso. Eu oro, eu creio, eu confio. E por que esses pensamentos voltam? Por que esses pensamentos não vão embora? Se eu mandar levantar a mão aqui, talvez alguns não levantem, mas eu quero que eu te diga, muitos aqui, ou se não a maioria, passa por isso. Tem esses pensamentos. Agora, como fazer para que esses pensamentos não voltem mais? Aí você acha que está lutando, não, isso vai acabar, e pensa que tirar esses pensamentos é com as suas forças, é com a tua força de vontade. E eu quero te dizer nesta manhã, que não é com sua força. Você pensar que vai mudar pensamentos com a sua força, é a mesma coisa de você pensar que vai esvaziar um mar com um balde. Vai tirando e cada vez que você tira, a sensação é que está aumentando mais, sim ou não? Você tem que entender que esses pensamentos têm uma forma de ser substituído, paralisado. E só existe uma maneira. Diga comigo, renovando a mente. Mais uma vez, diga, para isso entrar, renovando a mente. Aí nós vamos para Romanos 12:2. Todo mundo aqui conhece, compra e batom. O que é que Paulo diz em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Ele não diz, peça a Deus para renovar a sua mente. Peça a Deus para te tirar essa mente de vocês, que ele diz. Ore mais, faça mais jejum, ore, é isso que ele fala? Não,
Ele dá uma palavra, ele diz: transformai-vos. O que é que a gente entende com isso? Que essa atitude, este verbo, transformar-vos, está na voz reflexiva. É uma ação que é nossa, que é sua. É você que tem que tomar uma atitude de agir para que esses pensamentos não fiquem, não perdurem mais. Esse pensamento não pode fazer parte da sua vida. Ele está dizendo que existe uma vontade de Deus para a nossa vida. E que essa vontade de Deus para mim, para você, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. E ele começa com uma proibição, com o quê? Não vos conformeis. Vocês não podem se conformar. Essa conformação aqui dá um sentido de não se encaixe, não tome a forma. Não ache que isso é normal, não se amolde a esse sistema. Que sistema é esse? Pensamentos do mundo, padrões do mundo. O jeito do mundo avaliar as coisas. E vou lhe dizer que tudo isso vai mudando a mente devagarinho. Não é de uma hora para outra, não. É silenciosamente. É sem pedir permissão. É muito sutil. Sabe, outro dia eu dei um exemplo aqui de uma panela que, como é que se mata um sapo, uma rã. Se você pegar ele, uma panela fervendo e jogar, ele vai pular, ele não vai ficar. Porque o instinto dele, no repente, faz com que ele escape. Mas agora, bote ele numa panela fria, dentro de uma água fria, e bote no fogo. Ele vai se amoldando à temperatura. Ele vai se acostumando com aquela temperatura. E quando ele vai ver, ele está morto. É assim os pensamentos que vêm para nos destruir. Ele vem sem pedir permissão. E o problema não é só o que a pessoa pensa de forma errada. É o que ela nem percebe, mas está lá, está moldando ela. Está moldando o caráter dela. Está paralisando ela. Virou normal. Mas aquele pensamento é que está determinando toda uma vida, todo um futuro. Alguém está me entendendo? Ah, é normal, é assim mesmo, é a vida. Não é. São os seus pensamentos que está levando você a um determinado estado de conformidade. Alguém está me entendendo? E um dia você acordou assim, e os pensamentos vão começando a te levar a achar que isso é normal. Eu aceito isso aqui hoje, eu aceito isso aqui amanhã, e tudo vai mudando à sua volta. E você não percebe. Mas essa manhã é a manhã de você virar, mudar a sua rota. Levante a mão e diga: eu vou mudar a rota da minha vida, transformando os meus pensamentos. E essa transformação acontece por um caminho específico, como eu já falei. Só existe um meio: renovação da mente. E não é mudança das circunstâncias, não é a resolução de um problema, porque um problema pode ser resolvido aqui e amanhã surge outro.
Porque estamos no mundo, já foi falado aqui, e no mundo teremos aflição. Então, solução de problema não é instrumento para a renovação do seu jeito de pensar. Vou repetir. Você resolver um problema que foi estar alto não é solução para você ter renovação da sua mente. Vale você salientar agora. Quem tem promessa de Deus aqui? Essa promessa de Deus está condicionada a você renovar a sua mente. Ah, mas Deus disse que vai fazer. Ainda essa semana Deus usou um profeta. E Deus não é homem para que minta? Não. Deus não é homem para que minta. Mas não é porque Deus prometeu que vai acontecer na sua vida. É condicional à sua transformação. E quando Paulo diz, Romanos 12, diz assim, transformai-vos pela renovação da mente, fica claro que a transformação não é exterior. A transformação é interior. Por quê, pastora? Porque pensamentos, aleluia, pensamentos geram o quê? Sentimentos. E sentimentos geram o quê? Ações, atitudes, comportamentos. Então você vê que tudo gira em torno do que você está pensando, de como você pensa. Assim como você pensa, você é. E aí Paulo vem agora dizendo, transformai-vos, renovai-vos. Agora veja só, o grande problema é que, como é que a gente transforma a nossa mente? Vamos lá, vamos entender algo. Sabemos que a mente renovada, ela tem que ser transformada e ter pensamentos de vida e não de morte. Sabemos disso? Sabemos ou não sabemos? Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe. Muitos aqui conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Muitos aqui já leram a Bíblia. Muitas vezes é louvável, é bom conhecer. Mas veja só que renovação de mente não é suficiente você conhecer só a palavra. Você saber, deixa eu lhe dar um exemplo. Você saber que se você quer emagrecer e contar as calorias, né? E não a praticar, ou seja, não comer de acordo com aquela contagem de caloria que você fez, vai fazer você emagrecer? Não. Você só vai emagrecer se você contar ali aquelas calorias no alimento e o quê? Praticar. Então, pera ainda. A palavra, a renovação da mente só vem através da prática. Da prática de quê? Aqui eu não estou entrando em santidade, se bem que tudo combina com isso. Mas eu não estou falando de santidade. Eu estou falando de renovação da mente. Por quê? Você pode ter medo de ir para o inferno, estar aqui e até não pecar. Mas na sua mente aí, não foi renovada, não foi transformada, você não pratica. Mas a sua mente é povoada de pecado. É por isso que o peso é forte, é muito grande. É por isso que você dorme e acorda com esses pensamentos. Porque você tomou uma atitude, é louvável. Porque tudo começa com uma decisão, é louvável. Mas não houve a renovação da mente. Aí o que acontece? Lá na frente, esses pensamentos vão virar sentimentos. E sentimentos vai fazer o quê? Vai gerar você ter essas atitudes. Aí é por isso que a Bíblia vai dizer que o pecado, ele começa onde? Porque não houve a renovação da mente.
Aí você tem que parar de dizer, de estar espiritualizando o que não é para espiritualizar. É o diabo. É o diabo. E vive uma vida toda sem verdadeiramente tratar a fonte e a base de tudo, que são o quê? Pensamentos. Então, o que é que eu vou fazer, pastora? Se eu acordo de manhã, a primeira coisa que vem é esses pensamentos. Vou lhe dar um exemplo. Quando você acorda, hoje vai ser difícil, nada vai dar certo, eu não dou conta. A mente não renovada vai receber esses pensamentos sem questionar. É mesmo sem você querer, de repente vem isso. É um ambiente de trabalho, é algo novo que foi apresentado a você, e você abre a boca, os pensamentos vêm e dizem, eu não dou conta, eu não vou conseguir, vai ser difícil. Aí uma mente que já entendeu o que é renovação da mente, o que é que ela vai dizer? Vai aplicar a palavra. O que é que a mente está dizendo? Hoje vai ser difícil, aí você vai lá em Filipenses 4,13 diz, posso tudo naquele que me fortalece. E é constante, posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Você não vai proibir, você não tem como impedir o pensamento divino, até porque Paulo fala lá em Efésios 6,10, os dardos inflamados são inevitáveis. Agora, você pode não proibir um passarinho de pousar na sua cabeça. Agora, de fazer ninho, você pode. Então, o que é que eu faço? Veio o pensamento, aplicar a palavra direcionada, porque isso aqui é perfeito, a Bíblia é perfeita, tem tudo que nós precisamos para renovar a nossa mente. Mas hoje vai ser difícil, posso tudo naquele que me fortalece. Nada vai dar certo. Aí você vai para Romanos 8,28. Todas as coisas contribuem, coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te amo, Pai. Eu estou vendo aqui o que aconteceu. Aí eu disse aqui essa semana, eu tenho uma capacidade, eu achei que era dom, de em meio ao caos, ver sempre algo bom. Mas aí eu entendi que não é um dom. É uma mente renovada. É uma mente renovada, ela não consegue estagnar no caos, na tragédia, porque está tão renovada que ela vê assim, eita, nesse caos aí, eu estou vendo algo que ninguém está vendo, nessa tribulação aí, eu estou vendo além. Porque sua mente já está condicionada a não paralisar no caos. E isso é um processo, é uma técnica. Não é uma oração de libertação. Seja substituído pensamentos. Não, não. É um processo diário. E todo instante. Às vezes você está até dentro da igreja, está aqui. E do nada surge um pensamento. Sim ou não? Tem gente aqui que já esteve aqui sentada e deu vontade de sair correndo. O que é isso? Foi o diabo? Foi não, foi pensamentos seus. Foi pensamentos que vieram. Agora, quando você decide a renovar a sua mente, você vai aplicar imediatamente como isso é libertador. E eu quero pregar essa mensagem debaixo de um tema seguinte, libertação de pensamentos que aprisionam. Porque você é livre. Jesus te libertou do império das trevas para o teu reino. É por isso que Jesus chegou, não foi, estou trazendo para vocês a salvação. A salvação. Essa salvação aqui que Jesus fala lá em João, é o todo, é o completo.
Não adianta eu dizer amém, eu vou para o céu, glória a Deus, mas é muito mais além. Porque se não houver uma renovação da mente, você corre o risco até de perder a salvação. É por isso que Jesus disse, quando ele fala ali da mulher perseverante, da viúva perseverante, ele faz uma pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Porque é os pensamentos. Então, é algo tão íntimo, que muitas vezes você está dentro da igreja, porque acontece tantas coisas dentro da igreja, gente. É pastores que caem com levitas, maridos que adulteram e acontece, o escândalo está aí, dentro da igreja. Tudo isso acontece por causa de um pensamento. Não compreenderam ainda que tem que renovar a mente. Ninguém aqui escape de nada. É por isso que Jesus diz: ei, não julgue o seu irmão, não aponte o seu irmão, mas ore por eles, para que você não cometa. Jesus está dizendo, se não renovar a mente, vocês podem cometer as mesmas coisas. Porque aí eu entro no espiritual, o diabo vive ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então ele vai mandar os dardos deles inflamados, e às vezes não é nem diabo, são pensamentos mesmo, como eu estou falando aqui, que vem. Irmãos, mente não é brincadeira, não. A sua vida está relacionada, o que você está vivendo hoje está relacionado com tudo que você viveu lá atrás. Então, muitas vezes você vem com você com uma bagagem terrível. E naquela vida que você viveu lá atrás, aquela vida que lhe foi apresentada, muitas vezes você está trazendo bagagem muito pesadas. Mas estar só na igreja não basta. Olhe para cá. Muitas vezes está fazendo tudo certo, devocional, lendo Bíblia, né? Vindo para a igreja, e mesmo assim os pensamentos não param. E hoje, sabe que tem a síndrome de pensamentos acelerados, né? Que tem muita gente paralisados por causa desse transtorno. Deita a cabeça de noite e os pensamentos não param. E o que fazer, pastora? Orar mais, jejuar mais. Beleza, orar sempre é válido. Orar, jejuar, sim. Aliás, a igreja toda tem, se quiser, estamos hoje entrando num 30 dias de oração, de jejum. Toda a liderança. Ficamos acordados aqui por um propósito, decidimos avançar, né? Tomar posse de todo aqui esse bairro, de toda. É o propósito. Então você faz parte dessa história, entra também nesse jejum. Mas não basta só isso. Tem que entender que existe uma ordem de Deus para a igreja. Renovai os vossos pensamentos, seu modo de pensar. E isso não é uma ação de Deus, é uma ação de cada um de nós. É que temos que tomar decisão, porque a sua vida está condicionada a essa mudança de pensamento. Nada vai acontecer se você não mudar a sua mente. O povo saiu do Egito, tinha promessa, tinha ou não tinha? Qual era a promessa? Uma terra boa. Mas olha os pensamentos de 10 deles. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. Então, na mente deles, o que é que constava? Eu não posso, eu não vou conseguir. Isso não é para mim. E você vai ver que a ação de Deus para eles não é bichinho, coitadinhos.
É porque eles não conhecem o meu poder. Não, 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 não. Deus é bem claro de dizer que eles foram rebeldes. E porque foram rebeldes, qual foi o pecado deles? Não crer na palavra de Deus. Então, eu só renovo a minha mente quando eu entendo que eu tenho que praticar. Volto a dizer, praticar a palavra não é só vir para a igreja, não é só ler Bíblia. É você ter a sensibilidade de entrar no lugar que precisa renovar os seus pensamentos para deixar de ser marionete na mão do diabo. Eu não sei, pastora, por que eu faço isso? Eu estou acabando de lhe responder. Por que você faz? Porque a sua mente não foi renovada. E mente que não é renovada é espaço para outra coisa entrar. Amém? Então, é isso que Paulo está dizendo. Não se amolde. Não aceite isso como normal. Não aceite carregar esse peso. Não aceite, mas está tudo bem comigo agora. Abri uma porta de emprego, paguei as minhas dívidas. Não é circunstancial, porque isso aí é momentâneo. A situação continua ainda no seu pensamento. Essa necessidade muitas vezes de querer mostrar que é, ainda o que não é, ainda está aí. Não sou circunstancial, porque quando as coisas não saem do jeito da sua maneira, você se frustra. Aí os pensamentos vêm de novo. Avalanche. Você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Vocês estão me entendendo? Então, é um processo, é uma prática. Não dou conta. Aí 2 Coríntios diz o quê? 12:9. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando eu comecei a reformar isso aqui, que foi em 30 dias, tudo aqui era um galpão, não tinha nada disso aqui, não tinha banheiro, só tinha coisa de botar concreto no chão. E eu ali em cima, veio aquele pensamento forte, dizer assim, você não vai conseguir. Aí eu digo, eu te repreendo, Satanás. Está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode levantar a mão e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora você diz, pastora, eu faço isso. Mas continue fazendo. Identifique, preste atenção. Não é uma coisa momentânea, é uma prática constante. Você tem que compreender. Outra coisa, não é deixar os pensamentos, deixa lá, está lá, ninguém sabe, ninguém vê. Isso não. Você tem que identificá-lo e combatê-lo. Não é uma negação de uma realidade, está entendendo? É a substituição do filtro. É você decidir enxergar a situação pela lente da palavra. E não pela lente do pensamento. Porque o pensamento vai dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você tem que estar aplicando a palavra, dizer, eu vou chegar muito mais além. Porque está escrito. Esse pensamento que chega sem convite, ele tem que sair, aleluia, com a palavra. A palavra, ela é viva. Você vê que o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus não ficou indiferente a ele, não. Não lhe dou nem ibope, Satanás. Jesus repreendeu, encarou a situação com o quê? Com a palavra. Está escrito. Está escrito.
Então você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Aleluia. Glória a Deus. Comece a ver a vida, a enxergar a situação pela lente da palavra, não pelo que o teu pensamento está dizendo. Aí você pode dizer: eu conheço todos os versículos, pastor. Eu sei que Deus cuida de mim. Mas mesmo assim os pensamentos voltam, sim ou não? Deus é tão bom na minha vida, mas os pensamentos estão lá. É ou não é? Aí você muitas vezes pergunta: o que é que eu estou fazendo de errado? Ah, como era antes? Oh, beleza. Mas olha aqui. Eu deparei no meio disso aqui. Pressão lá dizendo só tem 30 dias. E eu olhei aqui e disse: meu Deus. E aqui envolvia financeiro, envolvia tempo, envolvia mão de obra. E às vezes o pensamento de desespero vem: eu não vou conseguir. Mas eu aplicava a palavra: eu posso, eu posso. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui, ó, tive uma visão, isso aqui lotado. E ainda não aconteceu o que Deus me mostrou que vai acontecer aqui. Aí eu tive uma visão bem aqui em cima. Depois que eu terminei, antes disso, depois que terminou tudo, que já ia inaugurar ali em cima, as cadeiras, tudo, aí veio o pensamento: eu não vou dar conta. Com essa multidão que Deus me mostrou aqui agora, que era gente saindo pela culatra. Aí o Espírito Santo, automaticamente, eu lembrei da palavra: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A pastora falou um dia assim só e o pensamento não veio de novo, não. Vem todo dia, vem sempre. Quem está entendendo? É uma prática constante. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando é financeiro, você olha que as contas não batem. Aí o que é que eu faço? Aplico a palavra. Se desesperar vai adiantar? Ficar sem dormir vai adiantar? Bom, se eu entendo que a palavra tem poder e que eu estou debaixo de uma palavra, estou caminhando em cima de uma palavra, as circunstâncias, os pensamentos não podem determinar aonde eu vou chegar. Aí tem gente que não entende: pastor, eu estou com um ataque espiritual. Pastor, o pensamento aqui ora aqui pela minha mente. Vai resolver, não. Vocês estão entendendo? É você tomar uma posição de não aceitar mais. Aí quando o pastor diz: olha, cuidado, é vir festa aí, ó, junina. Você que veio deste mundo, os pensamentos vão vir. Aí começa a achar que é que tem, que besteira. Não tem nada demais. É porque a renovação ainda não aconteceu. Porque quando a renovação acontece, você não tem prazer mais de estar no molde deste mundo. Mudou tudo aqui dentro. Então, tudo que eu olho, tudo que eu penso agora, é de acordo com aquele poder que está dentro de mim, com o que eu estou pensando agora. Então, eu vejo tudo, oportunidade para ganhar almas. Aleluia. Então, a minha energia muda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A partir do momento que você muda seus pensamentos, a sua energia muda. Eu já falei aqui, preguei lá quinta-feira e vou falar de novo para vocês, já que eu já não falei. Nós somos moldados, as nossas ações, os nossos comportamentos, por quê? Por pensamentos. Sim ou não? Só que, além dos pensamentos, tem também ações que você comete, independente dos seus pensamentos, porque é algo que está registrado já no seu subconsciente. E subconsciente, o nome já está dizendo, está além
dos seus pensamentos. Agora, pera ainda. A gente falou aqui, pensamentos geram o quê? Sentimentos. E sentimentos geram ações, comportamentos, atitude, caráter. E agora o que fazer se está no meu subconsciente? Aí eu lhe respondo. E isso é poderoso. E aí eu parei para analisar se eu tenho uma promessa, falei aqui para os líderes. Deus tem falado comigo. Eu tenho algo muito maior para você. Tem algo grande, eu estou falando financeiramente também. E aí eu passei por uma situação agora, de 2 meses para cá. A receita da igreja caiu, e cuidado, porque, né, situações aí caiu, cuidado com os pensamentos. E aí, para completar, o mês passado, esse mês, meu salário não caiu na conta. Porque eu tenho salário do Ministério da Saúde. Aí eu olhei aquela circunstância e cartão não espera. Eu olhei aquela situação e disse, Senhor, eu sei quem eu sou. Diante de ti. Como é bom isso? Como é bom você ter sua mente renovada e viver verdadeiramente a palavra. Porque eu não entrei. Eu estou fazendo alguma coisa errada. É pecado isso? Não. Eu disse, espera ainda. Eu sei da minha vida com o Senhor. E tudo está escrito. Eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante. O que é que está acontecendo? Aí o Espírito Santo começou a me inquietar. Para eu procurar ajuda. Ora, se eu não estou fazendo nada demais, se eu não estou infringindo a palavra, tem alguma coisa errada que isso está me inquietando. Fui procurar ajuda. Eu já vinha com minhas irmãs não, a pastora Gil. Você não é super, você carrega um peso muito grande. Aí eu fui fazer terapia. Na terapia eu descobri tudo. Muitas coisas que eu achava que estava agradando a Deus, eram ações, resultado da minha infância. Então, lá na minha infância, eu tomei uma atitude dizendo, para minha mãe nunca vai faltar nada, para os meus irmãos nunca vai faltar nada. E carreguei isso nas minhas costas, direto, que eu não consigo dizer não a ninguém, não conseguia. Aí eu vi a minha neta, que um dia chegou para mim, vó, saia desse lugar de querer abençoar e ajudar todo mundo. A senhora já percebeu que aquelas pessoas que a senhora dá dinheiro são as pessoas que mais te traem? 13 anos. E isso tudo eu vou fazendo com Maria, guardando no meu coração. E aí, quando a psicóloga disse assim, ei, quem está agindo no lugar dessa pastora tão cheia de Deus, ainda é a criancinha lá de trás. Alguém está me entendendo? Que botou na cabeça que não merece ter dinheiro guardado, que não merece ter vida melhor e ver os outros não ter. Mas a Bíblia diz isso. Ela diz, a Bíblia manda você ajudar, não tirar de você. Você não está preparada, não estava preparada para o dia difícil. Não é, aí o Senhor dizendo, não foi nada de diabo, foi eu te despertando para o que eu quero te levar. Aí eu entendi os meus filhos me dizerem, minha mãe, a senhora era para estar em outro nível, em outro patamar, porque a senhora trabalha desde 13 anos, a senhora sempre foi uma guerreira, mas a sua mente sempre foi tome, tome e tome. Acabou. Vocês entendem isso que eu estou falando aqui? Quem está compreendendo? Então tem ações, muitas vezes na nossa vida, que nem é só pensamento, é no subconsciente. Imagine esse pensamento que está aí, dizendo que você não consegue, que você não vai conseguir, não vai avançar, que você nasceu para ser perdedor. Gente, olhe para cá. Mente não é brincadeira. Quando eu preguei aqui sobre mente de escassez e mente de abundância,
Então, as circunstâncias que você nasceu, a vida que lhe foi apresentada, muitas vezes é quem está determinando a sua vida hoje. E a vida que lhe foi apresentada não é a vida que Deus tem para você. Levante a mão, diga: tem muito mais para mim. Agora, enquanto eu não renovar a minha mente, eu não vou viver. Porque enquanto a vida lhe apresentou uma vida de fracasso, de fome, de escassez, de miséria, o Pai Celestial te apresenta uma vida que está disponível para você. Que isso é bom, agradável e perfeito. Mas, pastora, eu faço tudo porque não muda. Por causa dos pensamentos. Resumindo tudo isso aí. Você não viveu o extraordinário de Deus ainda. Eu estou confessando a você. Eu tive a sensatez, porque olha para cá. Você sabia que você tem a essência de crescimento? Desde quando você foi colocado no ventre da sua mãe, que você já nasceu com essa essência. Crescer, 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 crescer. Então, por que sua vida estacionou? Você entende o que é que o Espírito Santo me alertou por esses últimos dias? Sua vida está estacionada. Digo, o quê? E isso em todas as áreas. É por isso que a Bíblia diz que o crente é igual que a luz da aurora. O que é que ele quer dizer com isso? Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar luz perfeita. E aqui para nós, você acha que papai só tem isso aí para você? Você acha que ele chamou e disse: vou te estacionar, parou aí, acabou aí? Levanta a mão e diga: tem muito mais para mim, e eu vou tomar posse. É para Jesus bater uma salva de palmas para ele. A sua mente, seus pensamentos te sabotam o tempo todo. Então, o que é que falta? A prática constante da aplicação da palavra. Tem diferença entre saber o que a palavra diz e usar a palavra. Diga para quem está do seu lado: conhecimento sem prática não transforma. Repita: conhecimento sem prática não transforma. Na vida espiritual é igual. Saber o versículo não renova a mente. Saber o versículo não renova a mente. Aplicar o versículo sobre o pensamento específico, no momento específico, repetidamente, isso renova. Quantas vezes for necessário. Vocês estão entendendo tudo? Quantas vezes for necessário. Quando ele diz assim, Paulo diz assim, ó: não se conformeis com este século. Sabe que a gente passa isso só na área de pecado? É ou não é? Só no pecado. Não é só no pecado. Não se conforme com essa vida que você está levando. Essa inconformidade não é você viver revoltado. Não é você ser invejoso. Olha para cá. Não é você viver angustiado. Isso eu preguei aqui domingo passado. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que não muito te acrescentarei. Não. É você olhar as circunstâncias e dizer: tem muito mais. Tem muito mais. Porque é promessa de Deus. É por isso que nós somos considerados como a águia. A águia, ela sempre está. E no momento que ela voa mais alto, é o momento que ela precisa renovar as forças.
Ou seja, ela está dizendo, já estou velha, né? Aí diz que as unhas começam a cair, o bico tem que ser renovado. O que é que ela faz? Ela fica, ó céus, já estou velha, oh, não tem mais jeito para mim. Não, ela dá o voo mais alto. E lá, ela se renova. Deus tem muito mais para você. Não é só até aí, não. Amém? Efésios 4:23 diz assim, renovai-vos no espírito a vossa mente. Não é uma vez, não é uma oração de libertação, não é um culto especial. Quantas vezes a gente veio para o culto? Eita, que o culto hoje foi poderoso, foi poderoso. E depois passa tudo, volta tudo de novo. Olhe para cá, sim ou não, irmãos? Você sai no poder aqui, numa unção, de que minha história vai mudar, minha história vai mudar. Quando é no outro dia, olha os pensamentos lá de novo. Você não pode, você não é, você não vai, você não pode, você não é, você não vai. É ou não é? Filipenses 4:7 diz assim. Bote no 6, bota aí desde o 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, porque alguns pensamentos nos deixam ansiosos. Você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não vai dar certo. Mas Paulo está nos ensinando aqui, através do Espírito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de quê? Oração e súplicas com ações de graça. 7. E o quê? Existe uma promessa. Existe uma promessa. Qual é essa promessa? A paz de Deus, que ultrapassa a todo entendimento, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos em Cristo Jesus. Cristo é a palavra. Se toda vez que o seu pensamento vier contrário, você aplicar, declarar, porque olha, não é omitir. Tem gente que recebe. Eu já ouvi algo terrível de uma pessoa que não vai para médico não, porque quem procura acha. Mente de gente altamente ignorante, irmãos. Isso é uma fuga. Isso é o medo que domina. É ou não é? Quantos aqui já não passou pensamento de que não querer ir para... Principalmente se na família já morreu alguém de câncer. Aí os pensamentos vêm o quê? Eita, se for, vai dar. Sim ou não? Porque deixa os pensamentos dominarem. Aí Paulo está ensinando. Entrega tudo na mão do Senhor. Declara todas as suas necessidades a Ele. Com ações de graça está dizendo, ei, só é grato quem já está celebrando a vitória. E descanse o teu coração. Só aí. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará. Foi o que o presbítero falou aqui de uma missionária. É pastora ou missionária? Missionária. Em meio às duas, só está faltando ela gerar agora a fé e declarar: rejeito agora, acabou. Porque está escrito, irmãos, eu creio no que está escrito. Eu sei que cada um aqui vai ter um motivo para a morte, vai. Mas a nossa parte como igreja, enquanto estivermos vivos, declarar a palavra. Não aceite enfermidade, porque está escrito. Agora, vou voltar a falar com o batom. Cuide do seu corpo. Cuidado com o que você come. Cuidado com o que você bebe. Tem pessoas que a família tem histórico de câncer. Tome de Coca-Cola. Está querendo o quê, irmãos?
Tem pessoas que não andam em fé, andam em medo. É o mesmo poder que a fé tem e o medo tem. Não existe como você andar em fé e andar em medo. Então tem pensamentos que geram o quê? Medo. Então, pastor, o que é que tem a ver? Já estou acabando. O que é que tem a ver com Elias? A gente leu aqui a vida de um homem, um profeta cheio de Deus. A gente viu aqui um homem cheio de Deus. E o que aconteceu com Elias? Que mesmo sendo crente, tendo intimidade com Deus, chegou ao ponto de ter uma depressão, de desejar a morte. Uma palavra, um pensamento que entrou. A palavra foi liberada por Jezabel. E ele, em vez de combater e dizer, maior é o que está em mim, ele não vinha declarando aqui que Deus é poderoso. O que é que aconteceu com Elias? Aí você vai ver vários motivos. Primeiro, você não vê Elias ter família. Elias aparece só, solitário. Depois ele vai dizer nesse próprio capítulo que os pais eram mortos. Ele era só. E para completar, o moço que convivia com ele, o que é que ele fez? Na hora que recebeu a palavra, sentiu medo na mente dele, os pensamentos dele. Não, agora para mim só é morte, fique aí. Ninguém está a escape disso. Saia desse lugar de religiosidade. Pensamento não é brincadeira. No pensamento dele, ele já viu, estou morto, não tem mais jeito para mim. Ora, ele tinha matado 430, né? 430 profetas de Baal. A fio de espada, matou todo mundo. Ele fez fogo descer do céu, orou e aconteceu. Como é que esse Deus não ia livrar ele da mão de Jezabel? Então pare de se culpar, achando que é falta de... Olhe para cá, é falta de fé. São os pensamentos que estão te destruindo. Pare de estar, não vou dizer para ninguém não que vai achar que eu não tenho fé, vão achar que eu estou no pecado, e isso aí está te destruindo. Você precisa de ajuda. Aí ele vai andar o dia inteiro para o deserto. Ele próprio, você já viu alguém ir para o deserto sozinho, sem ninguém? Ele próprio saiu de um cenário de glória, em vez de estar se alegrando, e foi andar para o deserto. Pensamentos, leva-nos ao lugar de deserto. Mas nós vamos ver lá Deus dizer, coma pão e beba água. E aqui tem uma referência com o quê? A palavra. Elias, se alimente desse pão, dessa água. Porque mulher, a tua caminhada, levanta a mão, diga, a minha caminhada ainda é longa. Você tem muito mais ainda para trabalhar para o reino. Sua vida não vai parar só nisso aí, não. Deus vai fazer? Não, Deus já fez tudo. Já está tudo pronto. Olha que Deus já estava lá dentro esperando ele. O que é que tu faz aqui, Elias? Nesse cenário de dor aí, você não está só. E Deus está falando para alguém aqui, sua caminhada é longa. O propósito é não desistir, não. Vai parar aí no meio do caminho, não. Mas esforça-te. Quando a Bíblia diz esforça-te, tem bom ânimo, olhe para cá. Josué olhou e viu, como é que vai substituir agora? É fácil substituir Moisés? Não era fácil. É bom hoje a gente ler que Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, né? É verdade? Mas Josué que sabe, porque ele enfrentou ali aquela multidão dizendo, não vejo nada em você, quem é você? Mas Deus disse a ele, medita na palavra, só um momentinho,
toda hora, de dia e de noite, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se é nas finanças, está escrito, Senhor, que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Aí o que é que acontece? Tudo começa a destravar aqui dentro. Diga, eu preciso renovar os meus pensamentos. É um renovo. A ordem de Deus hoje, esse ano para a IBVC é tempo de viver o novo do Senhor. E o novo, lembre-se que o ano passado foi renovo. E esse ano, tempo de viver o novo. Porque uma vez renovada, uma vez a mente renovada, ninguém vai te parar. E olha, o assunto é tão sério, eu já estou terminando. Mas quem está gostando, diga amém. Pensamentos errados te paralisa. Migra suas forças. Você fica sem ânimo para lutar. Não é falta de vitamina, não, são pensamentos. Porque isso aqui, nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Corpo é o que é direcionado ou pelo espírito renovado, pelo espírito não, por uma alma renovada ou por uma alma doente. Porque uma mente renovada, ela tem, preste atenção que eu vou desvincular aqui, ó. Sei que a Bíblia fala quando o espírito renovado é o espírito vivo. O espírito vivo, você ama, você saiu do pecado, você ama estar na igreja, seu espírito está renovado. Mas não adianta ter o espírito renovado sem a mente renovada. Eu tomei uma decisão, conheço a palavra, e a palavra vivifica, está aqui. Eu sou crente, rapaz, eu não quero mais saber do mundo, mas a mente não foi renovada. E o que vai acontecer? A vida paralisa. E o pior é que fica espiritualizando. Ainda libera, nada dá certo na minha vida. Tem gente que os pensamentos vêm e ainda sela com palavra. Quem conhece gente assim? Ainda diz assim, pastora, eu não sei mais o que é que eu faço. Nada dá certo na minha vida. Mude os pensamentos. Porque você ainda está condicionada a pensar como o mundo quer que você pense. Ou seja, as circunstâncias que vai determinar aonde eu estou. E aí, meu filho, coitada de mim, coitado de você. Mas uma mente renovada, você vai mudar tudo, tanto, que até os problemas para você, eu acabei de dizer, você vai olhar com outra visão e vai dizer, tá, tem vitória aí para mim. Fica de pé. Paulo vai dizer também, se eu não me engano, acho que é Efésios, que nós temos que trazer os nossos pensamentos cativos. Olha para cá. A Cristo, a palavra de Cristo. O que é que ele está falando isso aqui? Olha para cá. O que é que Paulo está nos ensinando? Ele está se colocando como um soldado. E um soldado, quando ele fala temos que trazer cativo, ele está falando de guerra. Está falando de uma ação de guerra, sim ou não? Nós estamos aqui como soldados de Cristo. Então ele está dizendo, como ser transformado é trazer os pensamentos cativos. Ele está dizendo, não ignore o inimigo não. Lute para alcançar ele. E traga ele cativo, ou seja, ele não tem escolha. Vocês estão entendendo mesmo? Ai, meu Deus, quem dera que todo mundo entendesse. Ele não tem escolha. Você pegou esse pensamento que está dizendo que você não vai conseguir, que você nasceu para sofrer, que você vai morrer de câncer, que você vai viver sozinho o resto da vida, que vai viver sempre em escassez. Traga cativo. E traga para onde? Ser cativo à obediência à palavra de Cristo.
Esse pensamento que está sempre povoando para você voltar para a lama, para o pecado. Vai lá, pega. A palavra de Deus diz isso. E isso é um dia só, é todo dia, toda hora. Porque inimigo não se dá as costas, inimigo. Enfrenta. Enfrenta. É por isso que Davi, na hora que foi ungido rei sobre todo Israel, qual é a atitude dele? Não vou sair para conquistar as nações que ainda faltam, não. Eu vou me voltar para onde? Para o coração de Israel, porque o Jebuseu está lá. E não se reina com o inimigo dentro. Não se conquista fora com o inimigo dentro. Ele disse, não, reúne os valentes dele tudo, vamos agora tirar de dentro de Israel, diga de dentro, o Jebuseu que está aí dentro, o Jebuseu que muitas vezes está dizendo, ninguém valoriza você, ninguém lhe respeita, você não vai chegar a lugar nenhum, e os complexos vêm, e as soberbas muitas vezes para não se ferir, olha, levanta a cabeça e vai machucando ninguém, porque o soberbo machuca. O soberbo fere, mas não é porque ele quer ser soberbo, é porque ele é ferido. Então, o modo dele se proteger é ferindo. O modo dele se proteger é se mostrando superior a tudo e a todos. É ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, sejais humildes, né? Se submetam uns aos outros em amor. Então, eu tenho que pegar esse inimigo que está dentro. E tem muito inimigo aí, ó, pintando e bordando dentro. E está esquecido, deixa ele aí. Ninguém sabe, ninguém vê. Ele só está esperando o momento certo para te destruir. E olha, Jebuseus só se levanta, estava tudo arquitetado quando você senta para reinar. Aí você vai ver. Muitos ministérios bombando, cheio. Daqui a pouco, Jebuseu destrói. Jebuseu de prostituição, do adultério, da avareza. Por quê? Ah, porque o dinheiro chegou, a fama chegou, e aí botou... Não, porque já estava lá. Dinheiro não corrompe ninguém. Se corrompeu, é porque estava lá dentro. Estava escondidinho aí. Ah, não, foi uma Jezabel que apareceu e deu em cima, já estava lá dentro. Porque se eu estou livre, eu estou dominando, eu não vou vacilar, eu não vou dar uma de bobinho. Ah, pastora, mas tem os dados inflamados, tem, fuja, faça como José. As más conversações corrompem os bons. Fuja, você não é super não, filho. Você ainda está na terra, filha. Fuja! Ei! Traz cativo o inimigo. Eu estou controlando aqui, ó. Esse inimigo que não quer deixar você prosperar. Viver o que Deus preparou. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu não sei qual é a área da sua vida que os pensamentos estão te destruindo, te paralisando. Quem sabe é na vida profissional, quem sabe é no ministério, quem sabe é na vida familiar. Aleluia. Mas eu quero te dizer que esse pensamento, que todo dia e toda hora está constante, tem que ser agora renovado, substituído pela palavra de Deus. Glória a Deus, olhe para cá. Eu estou com um projeto e eu acho lindo, eu amo a palavra. E a minha mentora financeira, ela é também crente e também faz terapia comportamental. Aí eu estou numa questão, ela disse, pastora, anote e declare todo dia. É um processo que está aí na justiça. E eu estou anotando e declarando. Por quê? Direto, tem que declarar. Aquilo ali muda a sua energia. A palavra liberada muda a sua energia. Quem está entendendo?
Olhe para cá, olhe para cá. Olha esse ambiente aqui. Eu já estou terminando, gente. Olha esse ambiente aqui. Muitas vezes você vem atribulado de casa, cheio de problema. Quando chega aqui, dobra o joelho, a paz começa a invadir. Sim ou não? É porque isso aqui é consagrado, isso aqui... Não. Isso aqui é de tijolo, é de cimento. Não tem nada de especial nisso aqui. E o que é que acontece, pastora? A palavra que é liberada, ela fica verberando. Dias, horas, dias, verberando. Quando está perto de... Aí vem terça, palavra, verberando. Aí vem quarta, palavra, verberando. Agora olhe para cá. Você já entrou numa casa onde tem gente que só solta palavrão, um brigando com o outro, que não tem paz. Quando você entra, que você for espiritual, sensitiva, o que é que você diz? Que peso é esse aqui? Sim ou não? Que ambiente é esse aqui? É por causa dos corações? Não. É o que está verberando lá dentro. É fofoca. É palavrão. São palavras que não edificam. Reunião que muitas vezes bota na sua mesa. Olha, quem quiser comprar, briga comigo. Senta na minha mesa e começa a falar dos outros. Que eu mando lá. Ó, aqui dentro não. Vamos parar. Porque a minha casa é santificada ao Senhor. Os meus ouvidos são santificados ao Senhor. Então, o ambiente, e às vezes quando eu recebo visita de madrugada, pode esperar que eu estou dentro de casa. Saia, toda legalidade. A minha casa não, aqui é santo. Quem entra aqui tem que ser santificado. Toda influência maligna, todo olho de inveja, toda palavra negativa, saia. Porque na sua casa e na minha, tem que se entrar e sentir o ambiente, a energia. Você entende isso? Que tudo tem a ver, querido? Aí tem crente que ainda não entende. Aí dentro do seu... Eu falei com uma até agora, ela é dona de salão. Quando cheguei lá, estava a mesa de uísque. Eu digo assim, brevemente isso aqui vai acabar. Porque o entendimento vai chegar a você. Pastora, eu não queria não, mas você sabe, quem manda aqui é você. Quem tem que determinar aqui é você. Quem tem que reinar aqui é Cristo. Quem está entendendo? Quem é que reina na sua casa? Às vezes está na igreja, quando vai para dentro de casa, tem cervejinha, uma cervejinha só, um uísquezinho guardado. E quer que Jesus reine? Quer que o ambiente seja transformado? Você está me entendendo, gente? Qual é a energia que você tem atraído? Aleluia. Você sabe o que é que me disseram? Está filmando, não vou falar não. Depois eu falo particular. Tudo isso somos nós, através de palavra, que atraímos energia. Eu vivia dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu mudei a linguagem. Porque de tanto eu trabalhar na minha mente, que eu não precisava de marido, que alguém me disse, a sua energia é masculina. Eu disse, é. Aí teve uma pastora amiga minha que disse que foi lá, uma pessoa que disse, o que é que eu faço para encostar junto daquela mulher? Posso orar por ela? Eu tenho medo dela. Vocês estão rindo, mas é verdade, somos nós que com palavras atraímos determinadas energias para nós. Então quando você abre a boca, não posso, não tenho condição, você está atraindo isso aí para você. Mas quando na dificuldade você olha e diz, eu posso, isso vai mudar. Acabou, eu vou chegar em tal lugar, eu vou conseguir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que acontece? Tudo muda na sua vida. Mude os seus pensamentos. Aleluia. Agora fecha os olhos que agora acabou. Senhor, eu sei que essa palavra aqui não foi para alguns, foi para todos. Até eu me incluo, Senhor. Quantas vezes, Pai, eu tenho que substituir todo dia pensamentos pela Tua palavra.
Quantas vezes, Senhor, eu tenho que trazer cativo este pensamento que estava teimando em dizer que não vai acontecer, que cuidar de pessoas no louvor é difícil, que cuidar de vidas é difícil. É mentira, porque não é nada sobre mim, é sobre a tua unção sobre mim, Senhor. E eu posso todas as coisas naquele que me sustenta, naquele que me fortalece. Ah, Pai, quantas vezes que os olhos me mostram as dificuldades visíveis, eu saio dessa esfera de visível e entro e trago os meus pensamentos cativos à palavra de Deus, à obediência. E declaro, aleluia, eu voltei em abundância, eu ainda vou ver na IBVC dinheiros aplicados, porque o Senhor não me chamou, Pai, para viver envergonhada, o Senhor me chamou para glorificar o teu nome, Senhor, aleluia, porque a minha mente não é mais de escassez, a minha mente é de abundância. E por isso, bote a mão na cabeça. Eu determino agora que todo pensamento de derrota, de fracasso, bata agora em retirada, de incapacidade. Bata agora em retirada. Porque eu descobri que a minha essência é crescer. E eu vou crescer, declare bem alto, eu vou crescer, eu vou alavancar, eu não vou ficar paralisada, nem paralisado, e amém, e amém, e amém. Não pegue essa palavra e mais uma vez jogue no lixo. Comece a sair daqui hoje determinada a mudar a tua história. Tem alguém aqui que nessa manhã quer refazer a aliança diante dessa palavra, dizer: eu entendi que a minha vida é caindo e levantando, porque eu não tinha renovado a minha mente, mas eu quero tomar uma decisão hoje, de renovar a minha mente. Vem aqui na frente, se tem alguém, levante a mão e corra aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você quer refazer essa aliança.